Sabe quando você escreve uma mensagem simples e de repente ela vira um labirinto? Você escreve, tô com saudade. Aí pensa, não, vai parecer carente. Aí muda pra, e aí, sumiu? Aí você pensa, não, vai parecer rancor. Aí tenta ser casual. Vi isso e lembrei de você. E fica ali, nesse jogo ridículo de tentar controlar como o outro vai sentir com meia dúzia de palavras. Hoje eu tentei gravar a introdução desse vídeo umas, sei lá, várias vezes. E em todas eu senti a mesma coisa. Eu tava tentando parecer certo. É estranho admitir isso em voz alta. Então eu vou devagar. Às vezes, a gente não quer a verdade. A gente quer uma versão da verdade que não dá margem para dar errado. E aí, nasce esse impulso. Achar o defeito escondido. O bug. A falha invisível que, se eu encontrar e corrigir, pronto. A vida finalmente roda lisa. Só que a vida não roda ali. E talvez o nosso desespero seja justamente esse. A gente procura um problema específico para evitar encarar um fato geral. E o fato geral é: tem coisa que não tem conserto. Não porque é impossível, mas porque não era um defeito. Era só a vida. Hoje eu não quero te dar dicas. Eu quero conversar sobre essa compulsão de procurar o bug, mesmo quando talvez não exista nenhum. E como, às vezes, essa busca vira o próprio bug. Tá, RE0. O Subaru, ele tem um poder que parece um sonho. Ele morre e volta. Volta pro checkpoint. Como se o universo permitisse tentar de novo até ficar perfeito. E na nossa cabeça, isso soa como alívio. Porque o que mais dói na vida não é nem errar. É errar sem poder desfazer. Você já teve aquela sensação de, se eu pudesse voltar 5 minutos, se eu pudesse voltar para aquela conversa, se eu pudesse voltar para o dia em que eu escolhi aquilo, a gente fantasia o reset como cura. Mas RE0 faz uma coisa cruel. Ele mostra o custo desse reset. Porque o Subaru, ele não volta limpo. Ele volta carregando memórias, medo, vergonha e traumas. Ele volta com um cemitério inteiro de versões das vidas que não aconteceram. E quanto mais ele tenta alcançar o final feliz, mais ele vira escravo do próprio cálculo dele. Ele começa a tratar as pessoas como se fossem uma sequência de passos. Se eu falar X, ela reage Y. Se eu chegar aqui antes, evita aquilo. Se eu fizer do jeito certo, ninguém sofre. Só que, gente, não é receita. Gente, não é mistura, mexe e dá certo. Gente muda com o vento. Gente acorda diferente. Gente diz, tá tudo bem, quando não tá. E o Subaru descobre uma coisa que é quase um soco. Mesmo com poder, ele não controla o essencial. Ele consegue mudar a ordem dos acontecimentos, mas não consegue impedir que o mundo tenha vontade própria. E aí vem a parte que eu acho mais perigosa, porque é silenciosa. Quando você começa a acreditar que se algo deu errado foi porque você não tentou o suficiente, e isso é um inferno. Porque aí você vive num quase. Quase acertei. Quase consegui. Quase fui amado do jeito certo. Quase vivi do jeito certo. E você passa a vida se punindo por um final que ninguém te prometeu. E se eu te dizer que, pra muita gente, a ansiedade não é medo do futuro, é vício de refazer o passado. Bom, tem um tipo de cansaço que não vem do trabalho e muito menos do corpo. Ele vem de ficar o tempo todo tentando antecipar o que pode dar errado. É o cansaço de quem checa a porta 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E mesmo assim, já na cama, levanta pra checar de novo. E não é sobre a porta, é sobre essa esperança infantil de que, se eu vigiar o suficiente, nada de ruim acontece. A gente faz isso com tudo. A gente relê uma conversa 1000 vezes procurando o subtexto. Como, ele quis dizer o que com isso? Ela demorou pra responder. Será que eu usei a palavra errada?
A gente tenta prever o momento exato em que a felicidade vai desandar, para, quem sabe, impedir. Só que tem um detalhe: prever desgraça não impede desgraça, só impede descanso. E aqui eu vou puxar uma ideia velha, mas útil. Os estoicos. Não como pose, não como seja frio, mas como uma higiene mental. Eles falavam de uma coisa simples: existe o que você governa, existe o que só te atravessa. Você governa suas ações, seu esforço, seu cuidado. O que você escolhe fazer hoje com as mãos que você tem. Mas você não governa o que o outro sente. Você não governa o tempo. Você não governa a coincidência. Você não governa o clima das coisas. Você pode fazer tudo certo e ainda assim perder. Isso não é injustiça pessoal. Isso é a estrutura do mundo. O problema é que a gente tenta transformar o imprevisível em culpa, porque culpa dá sensação de controle. Se a culpa é minha, então eu consigo evitar. Se eu errar menos, eu sofro menos. Mas e se não for assim? E se parte do sofrimento não for falha? E se for só o preço de estar vivo e ligado? Eu acho que muita gente não quer controlar por poder. Quer controlar por medo. Medo de ser pego desprevenido, medo de passar vergonha, medo de ser rejeitado, medo de olhar para trás e perceber eu não tinha garantia nenhuma. Isso bate numa ferida existencial. A gente foi criado com a ideia de que existe um jeito certo de viver, como se a gente fosse um trilho e a gente só tivesse que descobrir o caminho correto. Mas talvez a vida seja mais parecida com um caminhar no escuro com uma lanterna fraca e o resto, bom, é invenção corajosa. Tem uma coisa que eu sempre achei reveladora: a gente ama ver o ser humano falhar de um jeito que não é trágico. Tipo, um cantor ao vivo erra a letra e ri, e o público ri junto. E por 5 segundos, todo mundo percebe: isso aqui é de verdade. Uma criança troca uma palavra e inventa outra, e aquilo vira uma poesia sem querer. Um amigo tenta contar uma história séria e engasga e a sala inteira desmorona de rir. E estranhamente, aquilo aproxima, porque o erro, ele tem uma função social secreta. Ele quebra o teatro. Por isso que às vezes IAs são engraçadas quando bugam. A Neuro-Sama, por exemplo, e isso vale para as IAs que a gente vê por aí. Fica mais carismática quando ela sai do trilho, quando ela surpreende, quando ela faz sentido torto. Não porque o torto é melhor, mas porque o torto parece vivo. A perfeição constante, ela é suspeita, é lisa demais. É como uma máscara que nunca escorrega. E aí eu fico pensando, a gente se tortura tentando ser impecável, quando a nossa marca mais humana é justamente o contrário. Talvez o bug que você procura não exista, porque o que te incomoda não é um defeito, é uma imperfeição normal que você transformou em prova de fracasso. Aquele projeto que você abandonou, aquela amizade que esfriou, aquela fase em que você não foi brilhante, e aquele dia em que você ficou estranho e não sabia explicar o porquê. Isso não te desqualifica, isso te descreve. E existe uma diferença enorme entre descrever e condenar. Aliás, se você estiver ouvindo isso lavando louça, no ônibus, ou com a aba do vídeo pequena enquanto você faz outra coisa, repara numa coisa: até o jeito que você assiste já é uma tentativa de controlar o tempo, de encaixar a vida, de dar conta. E eu não tô te julgando, eu tô te reconhecendo. Então, se você tá com esse aperto, essa sensação de que tem uma peça errada em você, de que se você achasse o bug certo, finalmente tudo andava, respira. Talvez não tenha bug. Talvez tenha só a vida acontecendo sem te pedir permissão. E isso dá medo, porque significa que você não é o gerente do universo. Você é só alguém tentando viver com dignidade dentro do caos. Mas tem uma beleza nisso também. Se você não controla tudo, você também não precisa carregar tudo. Você pode cuidar do que é seu, o que você escolhe fazer hoje, como você trata alguém hoje, como você se trata quando ninguém tá vendo. E o resto, bom, vocês sabem, você aprende a atravessar. Eu
Não tô falando isso como quem venceu. Eu tô falando como quem tá tentando. E se fizer sentido, comenta aqui embaixo, de verdade. Qual é o bug que você vive procurando em você? Que talvez seja só um traço humano pedindo aceitação. A gente se vê na próxima. Ou não. E, estranhamente, isso também é bonito.